Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui, graças a Deus, mais uma vez, com muita alegria, honra, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que esse canal aqui tem um objetivo muito bem definido, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. E nós estamos aqui meditando e refletindo no livro de Salmos, sim, um livro extraordinário que fala o tempo todo sobre livramento, sobre provisão, sobre fé e também sobre as emoções do homem. Nós ainda estamos na parte inicial do livro de Salmos. Hoje a porção nós vamos falar sobre os capítulos 32 ao 37. Os salmos de hoje são textos que falam sobre, mais especificamente sobre perdão, confiança em Deus, paz no meio da adversidade e o contraste existente entre o justo e o ímpio. Esses salmos são como uma bússola para tempos de incerteza. Então, chegou a hora de você abrir o seu coração e seguirmos juntos em mais um Discipulando pela Bíblia. E o primeiro salmo de hoje, o Salmo 32, é uma celebração da libertação que vem através de um processo de arrependimento. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi aqui está descrevendo o peso do pecado que é escondido e o alívio ao confessar esse pecado. Ele diz que enquanto ele se calava, os seus ossos envelheciam. Olha só, é como se os pecados, ou seja, aquilo que desagrada a Deus no mundo espiritual, pudesse influenciar o nosso mundo físico, natural, material. A lição aqui é: quando somos sinceros diante de Deus, Ele nos perdoa e nos cerca de cânticos de livramento. O arrependimento, ele vai vir trazendo cura e também muita alegria. E o Salmo 33 nos chama a louvar a Deus por sua fidelidade, justiça e controle absoluto sobre as nações e sobre toda a história. Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos céus e terra. Salmo 33, verso 10. O Senhor desfaz o conselho das nações. Mesmo quando o mundo parece que está fora do lugar, fora de controle, como é, inclusive, o que nós estamos vivenciando hoje, né? Com guerras e rumores de guerras, mas nós observamos aqui, pela palavra do salmista, de que Deus continua e permanece no controle de tudo. A lição aqui é que a nossa esperança não está depositada no governo humano e nem na força do homem, mas no Senhor que tudo vê e que cuida de todos aqueles que o temem. E agora no Salmo 34 nós vemos que Davi escreveu este salmo após fingir loucura para escapar das mãos de Abimeleque. Olha que interessante. Em meio a toda aquela aflição, ele exalta a fidelidade de Deus. Salmo 34, verso 18. Uma palavra muito lida e contida nesse salmo, que é essa daqui, ó. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Davi reconhece que mesmo os justos acabam tendo tempos de sofrimento, mas Deus os livra de todas as aflições. A lição aqui que nós podemos extrair é de que o sofrimento não significa abandono por parte de Deus, pois Deus está sempre presente, ouvindo, sustentando e vindo com a sua salvação no tempo oportuno. E agora, em Salmo 35, nós vemos um clamor de alguém aqui, de alguém injustiçado. Davi roga que Deus lute por ele, e pois os seus inimigos o atacavam sem nenhum motivo. Salmo 35, verso 1. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Apesar do tom de angústia aqui, desse salmo, Davi ele termina esse capítulo com louvores, dizendo assim: e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. A lição que podemos extrair desse salmo é: podemos orar sempre com sinceridade e expressar os nossos sentimentos de forma muito real a Deus, pois Ele é o nosso juiz e também o nosso defensor. Já o Salmo 36, ele começa mostrando a corrupção do coração do homem, mas rapidamente se volta para a grandeza do amor de Deus. Salmo 36,
verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. E essa palavra é incrível de meditar o tamanho do nosso Deus, né? Davi contrasta a maldade humana com a proteção divina, como uma sombra que abriga e sustenta todos aqueles que o temem. A lição aqui é: em um mundo corrompido, Deus é o nosso abrigo e o nosso porto seguro. A sua fidelidade é e sempre será inabalável. E no Salmo 37, nós encontramos um dos salmos mais práticos e reconfortantes da Bíblia. Davi nos chama a confiar em Deus, mesmo quando os ímpios acabam prosperando. Salmo capítulo 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Palavras que aumentam a confiança do ouvinte. Esse é o propósito desse salmo. O salmo acaba repetindo: não te indignes por causa daqueles que prosperam. Davi nos convida a termos paciência, humildade e confiança. O justo nunca será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Salmo 37, verso 25. E que podemos extrair disso tudo, desse salmo? A lição é: Deus honra aqueles que vivem com retidão. O fim dos maus será sempre a ruína, mas o justo será sustentado para sempre. E já caminhando para o final da porção de hoje, nós aprendemos nos salmos de hoje que Deus perdoa, Ele governa, Ele consola e Ele também sustenta todas as coisas. Ele é o nosso refúgio em tempos de dificuldade, em tempos de escuridão e de solidão. Ele é o nosso guia em tempos de grande confusão. E gostaria de deixar para a reflexão do seu coração hoje Salmo 37, verso 39, que diz o seguinte: a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Então não permaneça no lugar de angústia nem de solidão, entre no lugar de confiança, porque Ele é a salvação dos justos, Ele é aquele que vai socorrer a todo aquele que anda debaixo de retidão. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração? Então chegou o momento de eu te pedir humildemente para que você possa curtir, comentar e possa também seguir esse canal para não perder nenhum conteúdo. Porque você fazendo isso, você está me ajudando a pregar o Evangelho do Reino a outras pessoas e outros corações também serem abençoados. E agora é o momento de me despedir de todos vocês, mas deixando sempre a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!